Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdirene e estou aqui para mais um bate-papo rapidinho sobre alguns eventos ocorridos de nível nacional, porque minha atenção tem sido puxada para o aspecto geopolítico, a compreensão daquela coisa muito importante e trágica que está ocorrendo no Oriente Médio. Não é? A situação lá da guerra entre Estados Unidos e Israel versus o Irã. E, de certa forma, vamos dizer assim, a atenção do mundo está sendo voltada para aquela região, porque ali está interferindo não só no aspecto do risco de segurança, mas também o aspecto econômico, ou seja, o processo de desenvolvimento rápido do mundo, o crescimento, a economia e tudo mais, está umbilicalmente ligado ao que está acontecendo ali. De certa forma que a economia global está sob grave ameaça, por um monte de razões, mas eu posso detalhar isso. Mas a minha conversa aqui com vocês é sobre eventos internos, né? E eu gostaria de pedir a vocês que façam a sua inscrição, marque o sininho, faça seus comentários, encaminhem para os seus amigos, adversários, para permitir que o canal cresça. Acredito que logo eu estarei fazendo algumas livezinhas, né, uma programação ao vivo, para debater alguns assuntos da importância geopolítica que está acontecendo lá na Europa e na Ásia, né? Médio Oriente. Pois bem, o que eu gostaria de falar hoje? Olha, eu tenho observado dentro dos blogs, os blogs progressistas, canais de esquerda e tal, algumas análises, algumas considerações e comentários sobre os fatos que estão a ocorrer internamente e que, de certa forma, parece que está replicando, parece não, a minha percepção, minha leitura de realidade, há muito tempo sabia que viria de novo, como sei que vai vir outras vezes se essa não der certo. Né? Então, olha só, e do que é que se trata? É o erro de foco, o erro estratégico, o erro, eu não vou... aonde a gente não conhece os adversários, um desconhecimento de adversário. A insistência de chamar o modelo de mídia corporativa no Brasil de imprensa, quando eu falo imprensa, eu falo daquele tipo de empreendimento que visualiza os fatos, vive os fatos, contempla os fatos, conta os fatos sem omissão e até faz algumas análises. Inclusive com pontos de vista até, vamos dizer, parciais e tal. Isso não é por posições políticas e tudo mais, porque isso não é crime, isso é feito em qualquer lugar. Isso não se pode exigir porque é aspecto, inclusive, cultural, não é? Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Mídia corporativa no Brasil não pode ser enquadrada como imprensa, porque a imprensa, de fato, também vive de vender jornal. Ela vive de vender o produto que ela trata, que ela depura, que é a notícia, a descrição dos fatos e as análises. Para a imprensa, onde eu coloco imprensa, eu coloco nesse degrau. Quando, na realidade, não existe nenhum interesse em vender jornal, mas só produzir fatos, fakes, mentiras, para, vamos dizer assim, fundamentar, para embolar uma história que vise interesses outros, inclusive que não são os seus próprios interesses em tese, deixa de ser, trabalha contra os próprios interesses no aspecto nacionalista e tal, ela deixa de ser a imprensa porque é um soldado armado perigosamente pelo colonizador. Então não se enquadra na imprensa. E também, se você conhece esse adversário por essa perspectiva, se você consegue identificar, talhar, vamos dizer assim, laudar seu adversário com essa perspectiva, você passa a ver que não pode dar a ela atributo de imprensa e se comportar com ela como se estivesse se comportando com imprensa.
não é? Então, às vezes, e aí isso é grave, as pessoas podem achar o que eu vou dizer, mas às vezes você pode, inclusive, depurar isso do direito constitucional, aquelas garantias constitucionais, né? Por quê? Porque fatos são inventados. Não são inventados porque tem fonte anônima, não. Eles são inventados porque é do interesse inventar. Existir a fonte anônima nessa figura é simplesmente existir um salvaguarda, um passaporte para não sofrer nenhum tipo de restrição ou de, vamos dizer, sanção. Aí abre o discurso, a fonte anônima, não posso dar a minha fonte. Mas o fato ele é construído à medida que ele se faz necessário. É primeiro construído o fato, depois é inventada a história da fonte anônima. Percebe o que eu estou querendo dizer? A fonte anônima é um salvo-conduto para desmoronar biografias de cidadãos e de instituições. É isso que é. Portanto, não é? Quer a prova disso? E é só aqui? Não, não é não. A imprensa no império inteiro, tanto na matriz quanto nas colônias, ela existe para construir essas mentiras, esses fatos, que permitam, vamos dizer assim, o conglomerado imperial se manter e manter os seus, vamos dizer, os seus calhordas subestimadas. Olhe, use o exemplo da guerra a guerra Estados Unidos, o Império, né, sionista americano contra o Irã. Observe as notícias dos meios de comunicações locais imperiais. Tanto faz ser na Europa, nos Estados Unidos, aqui. Qual é as coisas? Qual é as consequências, as conclusões que você chega? Quando acabar a guerra e o Império muda, você vai ver a verdade de fato. Você vai ver que nada bate com o que está sendo dito e contado. Não bate nada. Quando alguma coisa está precisando ser ocultada porque o fato aconteceu, é visível, é do mundo físico e não tem como controlar, o que é que faz o nazi-sionismo? Proíbe. Mata o jornalista. Veja o que está acontecendo em Israel. Mata o jornalista ou proíbe de publicar. Não permite ninguém filmar nada, mostrar nada e tudo mais, os fatos. Por quê? Porque aquele fato vazando, a história que é contada com o cara de outro fato, se contrapõe a isso. Ou seja, o mundo real vai se contrapor àquele discurso de dominação que precisa ser feito para o processo de dominação se manter. É por isso que o nacionalismo não tem nenhum dó de jornalista. Quando eu falo jornalista, percebeu? Jornalista. Quando eu falar jornalista, é jornalista. Então, e aí é só esses que o nazifascismo e etc, destrói. Aí não pode vazar o fato. Porque o fato vai destruir a história construída pelo Império. Por todos os sistemas, todos eles, as grandes corporações de mídia, percebe? Então, essa coisa precisa estar claro para um governo popular. Estamos vendo biografias, instituições serem destruídas. E o discurso é cometendo crimes, os vazamentos ilegais, cometimentos de crime em série para produzir uma realidade que permita produzir e conduzir um outro crime maior, que é derrubada da democracia. Então, não se perguntam por que essas mídias corporativas que estão chamando de imprensa chamam os comentaristas da Faria Lima para comentar. No começo do ano faz aquelas previsões cabeludas, acabou-se o governo. Aí no final do ano, quando o resultado não tem nada a ver, eles continuam repetindo.
O governo faz aquele discurso, vai para lá, para dentro da mídia, essa mídia aí. Oba, nossa economia, isso, nosso aquilo e tal. Quebramos ele agora. Agora funcionou. Agora eu ganho com 40%. Calça sandaliona com um salto desse tamanho. Não ganha mais aqui, eu estou já preservado. Vai tudo acabar, mas a direita, a extrema-direita não volta. É eu que detono. Veja, olha o imposto de renda, vai vir e tal. Veja, olha 6 por 1, vai vir e tal. Agora não é, agora detona. Não, ele está só com 40% e eu com 30%, mas já era e tal. Aí, ele vai para a empresa achando que agora ele receberam essa porrada na cara. O nosso governante deu um tapa na cara desses, sei lá, mequetrefes, os analistas e tal, que disseram essas coisas e tal. É o tapa e é uma lição. Tá pensando que estão preocupados com isso. E em todos os blogs de esquerda, canais de esquerda, a festa. Presidente deu um tapa na cara do fulano, que é economista, que disse isso, e isso é o resultado. Convido o Haddad para o horário da nobre, da novela das 8 da Globo. Estou aqui, e etc. E tudo mais. O bolo para fazer uma festa web comunismo, e que esse web comunismo, e etc. Estou aqui para brigar, e etc. Esses traidores. Aí vai fazendo essa coisa, lá dentro daquela coisa. E aí, para completar, e a SECOM, fizemos aquele contrato brutal de comunicação, aonde eles vão fazer a propaganda da nossa campanha de vacina. A rigor, olha só, perguntar se deve fazer propaganda, campanha de vacina, qual é a razão de um governo, com internet, com tudo que existe, mas qual é a razão de um governo pagar campanhas, fazer propaganda do governo? Qual é a razão disso? Igor, gastar dinheiro com isso. Por quê? Olha, o Bozo, para essas pessoas, ele não gastou dinheiro. Não ficou provado. Não é? Mas por quê? E por que eles estão do lado? Por que eles estão agora querendo fazer golpe para trazer de volta o grupão todo de Faria Lima, etc? Por quê? Porque os dois têm o mesmo patrão. É os dois. São os dois que têm o mesmo patrão. O que manda num é o que manda no outro. Por isso, não fazer propaganda na Globo, na Folha de São Paulo, pro Bozo, era só uma coisa de intestino figadal aqui. O patrão, o chefe que diz é isso, é aquilo, ele não se meteu nisso aí porque não tem nenhum interesse. Não. Veja que quando o Bozo sai, quando entrou um governo que diz que eles chamam de esquerda, mas que é um governo de direita, de centro e tal. Aí quando entra o cara, aí eles passam de novo a fazer o papel deles. O papel que o chefe manda. Entendeu? Porque não existe nacionalismo nisso aí. Não tem imprensa nacional. Nunca teve. Em nenhum lugar. Quando o Império herdou, vamos dizer assim, o conhecimento merchandise do judeu, né, que é desde a Bíblia é o maior instrumento de propaganda do mundo, o mais eficiente. Veja o que está acontecendo no Oriente Médio. É fruto dessa eficiência propagandística. Então, o Império sabe disso, dominou isso, inclusive a costeleta do Império é exatamente o movimento sionista, então ele sabe. Para o Irã, eles estão precisando mandar tropa, foguete, porta-avião e tudo mais. Para o Irã, eles precisam fazer isso. Mas para cá, por que ele vai fazer? Ele não tem que fazer. Então, eu estou comentando sobre essa coisa do papel do coisa da imprensa para dizer o seguinte: os nossos amigos, eles não têm nenhuma noção de quem são os adversários, eles ainda não laudaram
o perfil do que tem que combater ou não. E a prova disso é a tal do Congresso. O Congresso está aí. Quem é o responsável por esse Congresso? As políticas de esquerda. Por que é responsável? Porque não mapeou os adversários, ele não sabe quem são os adversários. Ao invés de preparar a conjuntura para fazer o processo de destruição política do adversário, ele destrói-se, fica a briguinha da esquerda, né, essas coisas que vocês estão vendo pela internet. Bobo São Paulo, fazendo as suas peripécias matinais sobre as suas grandes experiências, aonde ele concomitantemente com o vento e a noite assoprava e elencava as pessoas, o movimento dos trabalhadores, e aí tal, e aí ele botava 15 milhões na rua, e aí os webcomunismo, que eu não sei quem é, e tal, das suas salas de ar-condicionado, não consegue uma Kombi, não bota dois e tal, é liderança de si mesmo, e tem razão até, para dizer que essas divisões, essas quebradeiras internas e tal. Aí fica essa coisa toda e o soldado imperial lá só esperando. Tá, deixa, a faca é com eles. A faca é com eles e tal. Enquanto isso, aí fica conduzindo, não, e tal, vamos fazer a coligação ABC, por exemplo, vamos buscar o Ciro aí, traz Ciro, Ciro, é Ciro? Do Piauí, não é o do Ceará, não. Traz aí alguma coisa aí. Busca aí Bob Mota, Columbras, organizamos aqui e tal. Não, eu não governo porque eu não tenho a maioria, eu não faço, eu não consigo de jeito nenhum. Aí, mas aí no outro congresso vem mais ainda. Aí mesmo sendo um governo de direita, né, centro e tal, uma mingada ali popular e tal, mas não aproveita nada do que faz. A história do imposto de renda, cadê? Quem está falando? Né? A história do 6 por 1, que é isso e tal. Cadê a inflação? Cadê o salário? Cadê isso aí? Cadê tudo que foi bom? Que botam na conta dele e não aparece em lugar nenhum de pesquisa. Mas eu não discuto pesquisa. Portanto, o que os blogs estão fazendo é aquele serviço mal amanhado de uma revista Caras Eletrônica. A impressa. Mas não sei o que, a impressa, mas não faz nada. Aí tá esse negócio aí da delação estão armando tudo para tirar Alexandre, chamou os especialistas, alguns especialistas da Brobíquio, né, não sei o que, Esperovitio, que já foi, diz que juiz e tal, e era uma pessoa muito exemplar, altamente corriqueira e tal. Aí o Novário, que o Novário estava perto dos ovários, lá na Globo, e as pessoas altamente premiadas, Novários e tal. O que é isso? Novário, se não o encontro da Faria Lima com os magistrados, os ministros do Supremo fazendo uma palestra, alguma coisa. Questionar a moralidade disso. Entendeu a lógica? A Globo é que é especialista em fazer o que ela está condenando. Nos outros ministros, que são todos eles participam. Desembargadores todos. A não ser que ele não tenha sido desembargador. Juiz, todos. A não ser que não tenha sido juiz. Isso é uma coisa que está dentro da estrutura de poder, vamos dizer assim, da fabricação de poder colonial no Brasil. As estruturas de instituições, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, eles são cooptados. Todos participam. Todos. Inclusive quando se aposenta e vai para a coluna do jornal para falar, para falar um monte de abrobinhas, etc. É crime? Ora, não era para eles, não é para ninguém. É imoral? Para eles não era. Até apareceu o Alexandre.
Para ninguém era, até apareceu o Alexandre e o Toffoli. Não é isso, não? É. Porque aí, quando apareceu o Alexandre, aí caçaram isso, acharam isso, aí vão tá. Aí aparecem os outros, não tem como esconder, aparece, aí não tem jeito, aí tem que dizer. Percebe? É muita hipocrisia dos soldados ralé da traição nacional. Os capitão do mato. Imprensa. Percebeu a jogada? Então, imprensa, você tem que entender, a atual conjuntura na colônia, mídia corporativa não é jornalismo. Não existe para vender jornal. Existe para detonar quando for necessário as biografias, a moralidade e um monte de outras coisas dos seus adversários, porque isso mata na sociedade. É importante matar na sociedade. Sabe por que eles fazem isso com muita intensidade usando esse sistema? Porque eles sabem que foi isso que fez eles perder o Irã. Entendeu a logada? Porque o problema de ter que levar o exército lá para o Irã e não consegue entrar? É porque eles não têm isso lá. Entendeu? Os caras que não usam arma, que tal, e falam, porque aí detona. Se existisse lá, não tinha um ayatolá sadio, tudo era doido. Mas ao contrário, quando morreu Khamenei, vocês viram lá, a imprensa escondeu isso tudo, mas vocês viram como é. E por que esse sistema, por que ele se segurava lá, por que é líder lá? Porque a moralidade dele lá é salubre. Onde é que chama, onde é que trata ditador e o grande terrorista? Aqui, porque a imprensa massificou aqui. Só que massificando só aqui, não funciona para conquista quando o cara não quer se render. Funciona para levar um monte de alcoviteiro, babão, os traidores, os vassalos, a Europa, como diz o Putin, os vassalos da Europa fazem aquele discurso e tal. Por quê? Porque a imprensa, que estamos chamando de imprensa, mas não é imprensa, porque a mídia corporativa imperial, ela faz a desgraça em todo o terror, em todo o conjunto territorial do império. E aí isso é fundamental para garantir as populações, a garantir os apoios aos governos que dão sustentáculo ao império. Então, elas fazem esse tipo de... constroem essas histórias. Saddam Hussein é ditador, fulano é ditador, todos. Os escravos da África que se libertaram da colonização europeia e americana são chamados de ditador. Já está aparecendo lá uns 4, 5 ditadores agora. Porque expulsaram as bases da França, da Europa, da África e tal. Percebe? Então, mas se eles tivessem o sistema dentro do Irã, eles faziam o que está fazendo aqui. Vai ter uma segunda Lava Jato? Vai ter uma terceira, se for, vai ter. Eles têm problema com isso? Não tem, não. Eles fazem. Tem alguma coisa contra se não der sucesso? Não faz, não. Porque a Lava Jato é melhor do que ficar fazendo aquele discurso besta do bobão na praça dizendo que quer golpe. Desmoraliza, derruba tudo. Faz os caras inúteis. Foi o que fez o Toffoli renunciar, onde ele estava matando a Lava Jato. Quem ajudou a fazer isso? O governo. A esquerda. Todo mundo ajudou. Agora eu peguei ele. Ele não deixou eu ir pro enterro. Agora eu peguei ele. Entendeu a lógica? Não conseguiu ainda. Tic-teco não. Então, por que está nesse outro relator? A culpa é do relator que pegou? Não. A culpa é do Supremo? Não. É de quem a responsabilidade? É da imprensa? Não. É de quem? Daquele que não soube mapear seu adversário. Percebe? E assim estão fazendo com o Alexandre. Vão tirar o Alexandre, estão querendo tirar o Alexandre de qualquer jeito. Percebemos? Olha só, esse é um... E aí, porque eu estou falando isso por causa da vamos dizer assim,
da- da- dos blogs progressistas que estão trincheirados e tal. E agora está começando o ano, mas quando chegar na hora da eleição, nós já estamos lá, porque estamos no governo mesmo. Veja, compreenda bem, Moreno. Entendeu a lógica? Ficando por aqui, mapear o adversário, saber, conhecer contra quem luta, para evitar não derribar os F-15 dos amigos, os F-15 próprios, né? Essa coisa assim, apontar a arma para o lugar errado. É sério. Porque a maioria que está no Congresso também, a culpada é a PIGS? Não. É quem o responsável? A extrema-direita? Não. É quem o responsável? Ora, se você tem que dar à mídia corporativa a compreensão que ela é de fato. Ela não é jornalismo, não existe para vender jornal, ponto. Ela está no lado adverso da luta, ponto. Como é que você faz? Se você mapeia isso, você tem que indo aos poucos, fazendo cerco, tomando as medidas que são cabíveis legalmente, constitucionalmente, para manter a força dela cada vez mais reduzida. Isso é uma luta democrática pelo espaço de poder. Agora, o que ocorre? Pode questionar ela quando a coisa está errada, quando você leva um tombo dela. Tá certo você questionar ela? Não. Vejamos só, eu vou usar o capítulo da guerra no Irã para uma coisa. Olha, o Irã está causando aquele desconforto no Império. Não é? É lúcido, é estratégico, é engenhoso o Império virar para si e avaliar assim, o Irã, o culpado é o Irã, não sei o quê, e botar um monte de coisa, e achar tudo que tá errado, porque ele está perdendo, é o Irã que é responsável. Tá certo isso? Isso é uma perda de tempo, é um erro estratégico, é uma burrice sem tamanho. Isso não chega a ter tic-teco no cérebro quando se faz esse tipo de comportamento. Por quê? Porque a existência do Irã é aquilo ali, é para ali. E o que ele fez para o Irã é para haver aquilo ali, é para ter aquele retorno. E o Irã sabe que é o adversário. Agora, o que deu furada, ele tem que olhar para onde? Ele tem que olhar para os próprios pés. Ele tem que olhar para os pés dele, que é de barro. Entendeu? É isso que ele tem que fazer. Ele tem que mudar o material, a consistência, o material que é feito os pés dele. Nesse exato momento é de barro. O problema está nele. Então, reclamar do economista que foi chamado para falar na Globo, na Folha, no Valor. Vamos descer. Estamos num período de inflação de 10%. Não vamos crescer nada. O déficit público sei lá, estratosférico. Aí a única coisa que você faz é ir para a Globo e reclama na Globo. Mas como pode, o economista diz aqui e tal, crescemos isso e tal. Errado, bicho. Vai para a Globo para fazer uma desculpa que pode ter a realidade do mundo a seu favor, mas não é a notícia e não vai ser a notícia, percebe? Porque ela não está ali para fazer isso, não é o papel dela. E tu era para saber disso há muito tempo. Né? 80 anos, sei lá, 100 anos. Era para saber. Ela está fazendo o papel dela. Ao trazer esses caras para fazer esse tipo de comentário, de análise, ela está fazendo o papel dela, percebe? Então, se alguma coisa não está chegando onde devia chegar, o problema é teu. Não saber mapear o teu adversário é teu problema, não é dele. Não pode obrigar, não pode os blogs ficar questionando a Globo, a Folha, por que não fala isso? Porque o Vocaro era amigo do Flávio, porque o Vocaro arranjou o Ibanez para um Kibane, porque o Vocaro... não é esse o pó, peixe. Percebe o que eu estou querendo dizer? Mapeia, lauda,
Quem são os adversários no mundo real? Veja que para a ação da mídia corporativa imperial não é fato que interessa. Interessa para ela uma versão. As pessoas, é por isso que ela chama o que ela diz que são especialistas para fazer a sua versão, para construir a sua versão. É isso que importa. Percebe? Esse é um raciocínio que eu gostaria de levantar aqui por causa das pedreiras que está ameaçando. Eu acho que vai vir, não é 580 dias de cana, não. É uma impressão minha. Ninguém está pensando ali em de novo botar 580 dias de cana, de jeito nenhum. Alguém está pensando ali uma coisa mais séria. Sabe por quê? Porque o Império está levando um tombo cachuleta lá no Irã. E já levou outro tombo espirral lá na Europa. A China é a detentora da Ásia. E eles não têm tropa e nem quer ter tropa e não precisa ter tropa, porque é muito mais caro, é muito mais duvidoso mandar tropa do que botar o PIG, do que botar a mídia corporativa que é colonial para fazer o seu papel nobre, pujante e resiliente e qualquer outra coisa que o diga, que o valha o vernáculo nacional. Beleza? Perceba. Guarde isso. Até. Fiquem com W. Pueblo outra vez. Paciência perdida, com tua fala parida, cuspindo hipocrisia. Jogas o lixo na rua, sonegas, desvia a tua, jeitinho é sabedoria. A invenção de milagres, venda de fé a muares, transitas na heresia. Se não vives o que prega, disponibiliza a prega, sobra em ti apostasia. Agora vens arrotar, queres contra a corrupção, dizendo-se um patrono, fingindo indignação. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Lara, 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 iriri. Ba-dum-ba-dee-dee-da, la-da.